Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui, compartilhando e estudando o estudo das Parashotes. E a porção dessa semana, nós temos uma porção muito interessante, que é a porção de Metsorá. Metsorá. O que significa Metsorá? Metsorá era o doente, ou a pessoa que estava com a tsarat, hoje mais conhecida como lepra. Então, nós vamos estudar esta parashot desta semana, que é a parashot Metsorá. É uma parashá pequena, mas que nos dá muitos ensinamentos. E como o Eterno disse para Moshe, Zahor el Tion Hal Shabbat Leika Dishor, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós estamos aqui cumprindo este mandamento, que foi uma ordenança do Eterno, não para uma religião, mas sim para o povo que quer fazer parte do Olam Rabá. Então vamos ao texto, que está lá em Vaikra, Levítico 14, a partir do verso 1. Ela é pequenininha, ela só tem 2 capítulos, o 14 e o 15, ela vai até o 15:33. Então vamos começar a ler do 14, que diz o seguinte. Hoje vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente aqui, um ambiente aqui mais arborizado, ao ar livre, tá bem legal aqui. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui nessa câmera, ver se melhora. Eu acho que é aqui mesmo. Isso aqui, minha imagem também não influencia muito, O que influencia é o estudo da Torá, é o que está escrito na Torá, é o que vai nos ajudar na nossa caminhada para o mundo vindouro, o Olam Rabá. Então vamos a Parashá de Metsorá, que era o doente que estava doente, que era a pessoa que estava doente de tsarat. Tsarat. Como eu estava dizendo, eu estou num ambiente aqui bem mais arborizado, ao ar livre. Num local que eu não vou dizer onde é, mas que posso dizer que é um local bem agradável. Então vamos lá. Levítico 14 diz o seguinte: Depois falou Yeshua, ou Hashem, a Moshe, dizendo: Esta será a lei do leproso, do acometido de Tsará, o Metsorá. No dia da sua purificação, será levado ao correio, e o correio sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o correio ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o correio que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, levará as suas vestes e raspará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia
rapará todo o seu pelo, da sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 carneiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para a oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o Corém, que faz a purificação, apresentará o homem que houver de purificar com aquelas coisas perante Adonai, à porta da tenda da congregação. E o Corém tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante Adonai. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, e para o Corém coisa santíssima é. E o Corém tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Gente, perdão, né, que eu dei uma risadinha aqui, mas é o Sansão que está aqui fazendo barulho, né? Ele está aqui do meu lado e está fazendo barulho. Eu não sei se está dando para vocês ouvirem, né? Por isso que eu estou rindo aqui com a brincadeira dele. Perdão. 15. Também o Corém tomará do log de azeites e o derramará na penefesh da sua própria mão esquerda. Então o Corém molhará o seu dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante Adonai. E o restante do azeite que está na sua mão, o Corém porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do Corém o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o Corém fará expiação por ele perante Adonai. Também o Corém fará a expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o Corém oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o Corém fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recurso para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o Corém à ponta da tenda da congregação perante Adonai. E o Corém tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e os oferecerá por ofertas movidas perante Adonai. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o Corém tomará do sangue da expiação da culpa,
e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o Corém derramará do azeite na penefes da sua própria mão esquerda. Depois o Corém, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante Adonai. E o Corém porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do Corém, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante Adonai. Aí você pode dizer assim, que leitura mais chata, né? O que é que a gente vai aprender de tanto sangue em polegar direito, né? O que é que a gente vai aprender? Vamos lá. Verso 30. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses será para expiação do pecado, e o outro para holocausto com a oferta de alimentos, e assim o Corém fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante Adonai. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, a tsarat, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais Adonai a Moshe e a Aaron, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o Corém, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o Corém ordenará que desocupem a casa antes que entrem para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o Corém para examinar a casa. Gente, tirava todos os utensílios e móveis da casa para o sacerdote examinar a casa. Depois a gente vai entender por que o Eterno pediu isso. E vendo a praga, e eis que, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e aparecerem mais fundas do que a parede, então o Corém sairá da casa para fora da porta, e fechá-la por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o Corém voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o Corém ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó houverem raspado, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspadas a carne, e de novo rebocada, então o Corém entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa,
e se levará para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará as suas roupas. Porém, tornando-o a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa for rebocada, o corrém a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre água corrente. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, né? A instrução. E da lepra das roupas e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a instrução da lepra. Capítulo 15. Falou mais Adonai a Moshe e a Aaron, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: quando qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo e se a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a lavar, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia
tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante a Adonai à porta da tenda da congregação e os dará ao Cohen. E o Cohen oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o Cohen fará por ele expiação do seu fluxo perante Adonai. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua preparação será imundo até a tarde, será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui para só lembrar uma passagem das Escrituras. Né? É a passagem que Rebeca, né? Ravel, a mulher de Jacó, ela rouba os ídolos do pai. Ela rouba os ídolos do pai. E aí ela se senta em cima dos ídolos. E aí quando o pai vai pedir para ela se levantar, ela diz assim: pai, eu estou nos dias. Ou seja, ela estava com fluxo, mentiu. Né? E aí o pai, pô, então eu não vou tocar onde ela sentou. Então por isso que ele não procurou no lugar que ela estava sentada. Tá? Porque ele não queria ficar imundo. Apesar de que essas leis, né, essas instruções foram dadas depois, né, da abertura do Mar Vermelho, muito depois, muitos anos depois. Mas essa tradição já vinha de muito tempo atrás. Tá? Então, aí está uma prova, né, que essas instruções veio de muito tempo atrás. Elas só foram escritas. Os hebreus, né, ou os filhos de Jacó, ou o próprio Jacó, né, Isaac e Abraão já guardavam essas instruções. Se também tocar alguma coisa, e qualquer que tocar alguma coisa, 22, e qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. Lavando não queria ficar imundo até a tarde, né? E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua preparação. Aí a gente lembra da mulher de fluxo de sangue, né, que Yeshua curou. Né? Poxa, aquela mulher, ela era, assim, um tipo de excluída da sociedade. Como o fluxo dela não parava, ela não podia se misturar com as pessoas, ela não tinha uma vida social. Né? E isso deixava ela muito triste. Toda a cama sobre, que é se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar
será imunda conforme a imundície da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E o interessante é que quando ela toca Yeshua, né, Yeshua não fica imundo. Pelo contrário, ela é que é curada. Interessante. Porém, quando for limpo o seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao Corém, à porta da tenda da congregação. Então o Corém oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o Corém fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante Adonai. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a instrução daquele que tem o fluxo e daquele de quem saiu o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Bom, gente, terminou o texto, né, da Torá. Nós vamos agora para as instruções do Eterno. Muito interessante, né? Muita coisa boa aqui que a gente vai ler. Vamos lá, o remédio secreto. Um mascate judeu em Eretz Israel caminhava penosamente, deixa eu aumentar a letra aqui, que é para eu... Agora ficou comendo ali um pouquinho. Penosamente, de uma aldeia para outra, vendendo seus produtos. E ao se aproximar da cidade de Tsipori, começou a anunciar: quem quer comprar um remédio que prolonga a vida? Quem quer um remédio que dá a vida longa? Um dos sábios, Rabi Yanai, estava passando e ouviu as palavras do ambulante. Né? Um dos sábios, né? Venda-me seu remédio, sabe disso, né? Pediu ao mascate. Ao Senhor e aos outros sábios eu não venderei. Não precisam disso, respondeu o homem, né, o vendedor. Por favor, venda-o, insistiu Rabi Yanai. O mascate então pegou um livro de Terrilim e mostrou um versículo a Rabi Yanai. Quem é o homem que deseja vida? Quem quer ter dias longos e bons? Proteja sua língua para não falar o mal a seus lábios, de contar mentiras. Terrilim 34, 13, 14. Aquele que é cuidadoso para não falar Lashon Hará merecerá a vida no mundo vindouro. Ele também terá dias longos e agradáveis neste mundo. Rabi Yanai comentou: isso é realmente um bom remédio. Gente, eu contei uma midrash, né, do sábio, né, está na paraxá anterior sobre o Lashon Hará. Eu não vou contar nessa de novo, não. Se você quiser saber dessa midrash, né, vá para a paraxá anterior. Antes dessa, o rei Shelomo nos advertiu de forma similar em seu livro de Mishle, Shomer Piv, o Leshono, Shomer Mitzarot, Nafsho. Aquele que vigia sua língua e a boca protege o corpo de problemas. Legal, né? Salomão era incrível. Shilomo. A palavra tsará, problema, né, é quase a mesma que tsarat. Tsará, problema. Tsarat, aquele que se refreia e não fala Lashon Hará, protege-se contra tsarat. Né? Tsará, problema. Tsarat, lepra. Né?
tem quase a mesma raiz essas palavras. O que é Lashon Hará? É uma observação negativa verdadeira sobre outra pessoa. A Torá nos proíbe de fazer tal declaração ou dar ouvidos a ela. É uma observação negativa verdadeira sobre outra pessoa. Falar. Nem mentir ainda é pior. Por que Lashon Hará é tão grave? Nossos sábios nos ensinam que um hebreu que fala Lashon Hará peca tão gravemente como um assassino, adúltero ou idólatra. Na época do Beit Hamikdash, um hebreu que falasse Lashon Hará era punido com tsarat, a lepra. E fácil entendimento, é fácil entendermos por que um hebreu que cometia assassinato ou roubo foi afligido com tsarat. São crimes graves, mas por que um judeu que profere poucas palavras proibidas também recebe tsarat? Eis alguma das razões pelas quais Lashon Hará é considerada uma falta tão grave. É muito difícil e, às vezes, quase impossível fazer techuvá por ter falado o Lashon Hará. Para fazer techuvá, a pessoa deve se arrepender por ter falado o Lashon Hará e decidir nunca mais repetir esta falha. Mas não é suficiente. Ele deve também dirigir-se à pessoa sobre a qual falou e desculpar-se. É muito difícil procurar um parente ou amigo e dizer: falei Lashon Hará sobre você. Por favor, perdoe-me. Isso é tão constrangedor que a maioria das pessoas não o fará. Mesmo que uma pessoa deseje pedir perdão a outra, pode ser que tenha falado Lashon Hará sobre um grupo de pessoas, que é pior, né? E não pode desculpar-se com todas elas. Ou pode ter falado Lashon Hará sobre alguém que mudou de país ou faleceu. Aí não tem mais jeito. A techuvá completa por Lashon Hará é muito difícil. Por isso devemos ser cuidadosos para evitar este pecado. Segundo, Lashon Hará frequentemente é cometido mais de uma vez. Quando se trata de roubo ou assassinato, um hebreu entende que deve fazer techuvá. Techuvá é arrependimento, tá? E nunca mais cometer aquilo. Mas quando se trata de Lashon Hará, a pessoa pode pensar erroneamente. Que diferença fazem umas poucas palavras? Terceiro, Hashem quer que todos os hebreus vivam em paz uns com os outros. Tá até um texto de Davi, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí a igreja cristã leva isso para eles. Quanta burrice. A Lashon Hará causa ressentimento e brigas entre o ouvinte e aquele de quem se falou. Muitas vezes, um hebreu se recusa a ser amigo do outro, apenas porque certa vez ouviu algo de negativo sobre ele. O Metzorá, doente de tsarat, era obrigado a sair do acampamento e ficar isolado, pois foi ele quem causou o rompimento de amizades. Mesmo fora do acampamento, ninguém tinha permissão de se aproximar dele. Ficava separado da família, amigos e vizinhos. Devemos usar nossa língua para a finalidade correta, certo? De todas as criaturas que Hashem criou, apenas seres humanos podem falar. Embora animais se comuniquem, de alguma forma, não usam palavras. O dom da palavra é um presente de Hashem à humanidade. Por isso, Hashem nos ordenou manter nossa língua pura e usá-la para palavras de Torá e recebe bondade. Né? Pela maneira de nos expressarmos, pode-se perceber que tipo de pessoas somos. Não seria um camarada cheio de palavras de baixo calão, né? Aí você já vê que o cara não é lá essas coisas. O Talmud relata a seguinte história. 2 estudantes sentavam-se perante Hillel e discutiam uma Mishnah, passagem talmúdica. Um deles perguntou: por que uvas devem ser colhidas em recipientes puros, ao passo que azeitonas podem ser cortadas em vasilhas impuras? Ele então explicou
a resposta da Mishnah. O outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Aí ele perguntou: por que uvas devem ser colhidas em recipientes puros e azeitonas não precisam disso? Ele foi cuidadoso em evitar a palavra impuro. Quando Hillel ouviu as palavras do segundo estudante, disse: tenho certeza de que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar apenas palavras boas, se tornará um mestre da Torá para o povo judeu, o hebreu. E assim aconteceu. Ele tornou-se um grande professor de Halachá, lei judaica, instruções judaicas. Halachá e Agadá. Há uma história, há uma outra história a respeito de 3 Kohanim que comentavam sobre si o tamanho da porção de Lechem, Rapanim, o pão sagrado da proposição, que ficava exposto sobre o Shulchan, que havia recebido. Disse o primeiro: recebi uma porção pequena como uma ervilha. O segundo declarou: recebi um kezait, pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: recebi um pedaço do tamanho da cauda de um lagarto. Este último exemplo não era uma comparação correta. Não era apropriado comparar a porção do sagrado Lechem Rapanim à cauda de um lagarto, um animal impuro. Quando os sábios ouviram esta declaração, verificaram a árvore genealógica do Kohen, descobriram que havia nascido de um casamento proibido para os Kohanim. Não lhe foi mais permitido servir no Beit HaMikdash. Desses relatos aprendem quão importante é usar uma linguagem pura, refinada e não vulgar. Entendeu? Eles evitaram, o primeiro lá, o aluno evitou a palavra impuro, ou seja, uma palavra que para a gente não vale nada, mas que a palavra impuro estaria denigrindo o sujeito. Quanto mais essas palavras que o povo falam por aí, de baixo calão. Como combater o impulso de falar Lashon Hará? Uma pessoa se confronta diariamente com ocasiões para falar Lashon Hará. Dentre todos os membros do órgão, a língua é o que se move com menos dificuldade e mais rapidez. Consequentemente, Lashon Hará é um dos pecados cometidos com mais frequência. A língua foi criada com habilidades de mover-se mais rápido que os outros órgãos, como uma concessão. A língua foi criada como uma concessão especial de Hashem, que em sua bondade capacitou as pessoas a falarem centenas de palavras por minuto, a fim de assegurar que possam receber a maior recompensa possível. Além disso, os efeitos da palavra falada não são tangíveis, como são os efeitos de uma transgressão cometida através de uma ação. Portanto, tendemos a tratar essa ofensa mais levianamente que outras proibições da Torá. Isso é o erro. A punição de Tzarat não existe mais. A sua ameaça não nos impede de falar maledicência, como na época do Beit HaMikdash. Como podemos então nos fortalecer contra a tentação do Lashon Hará? O Midrash nos oferece diversas ideias que servem como conselhos valiosos. Primeiro, nossos sábios ensinam que cada palavra que deixa a boca da pessoa é contabilizada no céu. Um dia todas essas palavras serão repetidas para ela novamente. As pessoas devem ser conscientizadas que a palavra, uma vez proferida, não evapora no ar, sem deixar traços, e que não precisa ser levada a sério. Pelo contrário,
Cada palavra proferida deixa marcas eternas que não podem ser apagadas. Segundo, a pessoa deve levar em conta a posição especial que o Todo-Poderoso conferiu à língua. Hashem repreende a língua. Ó língua locais e trapaceira, porque fica perambulando constantemente, apesar de eu a ter colocado numa posição diferente de todos os órgãos e membros do corpo humano. Eu coloquei os órgãos, membros, numa posição vertical ou diagonal, ao passo que você fica na horizontal, na boca, em posição de repouso, para indicar que a posição natural é a de repouso. Não deve ficar em movimento constante. E além disso, disse o Todo-Poderoso à língua, eu a aprisionei, envolvia em 2 barreiras para advertir seu dono que não a perca. Um muro interno de dentes e uma barreira externa de carne, os lábios, que a confinam. Com quantas barricadas mais eu tenho que bloqueá-la para que se refreie de falar o mal? Refletir sobre a função e tarefa especial confiada a cada órgão nos encoraja a utilizá-lo apenas para o bem, como a intenção do Criador. A língua nos foi concedida com o propósito de falar palavras de Torá, orações e para o bem de nossos semelhantes. Rabi Shimon Bar Yochai declarou, se eu tivesse presente em matar Torá, na criação, teria pedido ao Todo-Poderoso que desse a cada ser humano mais uma boca, que servisse somente ao propósito de estudar a Torá, pois não é apropriado que a boca que se empenha na elevada ocupação de falar palavras de Torá, também seja usada para comer e discutir assuntos de negócios. Ele falou comer e discutir assuntos de negócio. Ele não falou nem palavrão, nem palavra de baixo calão. Pensando melhor, contudo, mudou de opinião. Isto não seria bom, decidiu. As pessoas têm uma única boca e falam tanto Lashon Hará. O que aconteceria se tivesse 2? Porque o dedo humano cabe exatamente no orifício da orelha. Foi criado assim, pois se alguém escutar palavras que não deveria, como fofocas ou conversas vãs, pode inserir o dedo no ouvido e recusar-se a ouvir. E porque Hashem criou o lóbulo da orelha macio, quando, apesar de fazer o resto do tecido da orelha cartilaginoso, o lóbulo é constituído de uma textura flexível para o bem de quem está exposto à maledicência. Ele deve dobrá-lo para cima para cobrir o pavilhão do ouvido, trancando para fora todo o Lashon Hará. Gente, aqui ó, cartilagem, e aqui não, aqui é bem macio. Então, se você pegar o dedo aqui e empurrar, você realmente não escuta nada. Parece que desliga lá, tem um botãozinho que desliga. Se você botar assim, você ainda continua ouvindo. Mas se você empurrar o nó, você realmente não escuta nada. O poder da língua está ilustrado na seguinte parábola. Certa vez um rei persa caiu doente e, como resultado, perdeu peso e enfraqueceu. Há apenas uma única cura que podemos sugerir, aconselharam os médicos, que se fortaleça, recupere o vigor e restaure suas forças. Você deve beber o leite de uma leoa. Se puder obter e beber esse leite, garantimos que seu estado melhorará rapidamente. Sem saber como obter leite da leoa, o rei despachou mensageiros e dinheiro ao rei Shelomo, em Jerusalém, que era mundialmente conhecido por sua sabedoria.
a fim de implorar-lhe que achasse uma maneira de se obter tal leite. Shelomo encarregou seu conselheiro Benaiahu ben Yohaiada de tal tarefa. Quero que me tragam 10 cabras, ordenou Benaiahu. Então enviou um dos servos de Shelomo à floresta para procurar um covil. O servo entrou na densa floresta e finalmente descobriu um covil onde uma leoa estava amamentando suas crias. Benaiahu ordenou ao servo que lhe mostrasse o caminho e o acompanhou, levando a cabra junto. Permanecendo em uma distância segura do covil, Benaiahu jogou a cabra para dentro e esta foi imediatamente devorada pela leoa. No dia seguinte, Benaiahu aventurou-se, aproximando-se mais alguns passos e, atirando outra cabra, repetiu este procedimento diariamente. Aproximou-se progressivamente do covil até que a leoa estivesse acostumada com sua presença. Após algum tempo, ela permitiu ser tocada sem machucá-la. Ela abandonou qualquer temor ou suspeita. Assim, Benaiahu pôde ordenhá-la. Que legal! Tão logo Shelomo recebeu o leite e mandou o seu servo levá-lo ao rei persa. Enquanto o mensageiro avançava pela estrada, seus membros, os membros do corpo dele, do mensageiro, começaram a discutir sobre qual deles merecia os louros, os louvores, pela proeza de obter o leite da leoa. Somos maravilhosos, disseram os pés. Somos superiores a todos os outros membros, pois se não caminhássemos até o covil, o leite não seria obtido. Não é verdade, objetaram as mãos. Somos o instrumento da tarefa. Se não tivermos ordenhado a leoa, o leite não estaria em nosso poder agora. O que tem isso de mais? Exclamaram os olhos. Não descobrimos o caminho para o covil. Se não fosse por nós, o plano inteiro não poderia se realizar. Vocês estão me ignorando? Reclamou o coração. Fui eu quem pensei nessa brilhante ideia primeiro. Com isso, todos os membros clamaram um protesto. Como ousa comparar-se a nós? Você não possui ossos, como nós, é apenas uma mera protuberância. Macia, confinada a uma caverna escura. Gente, eu parei aqui porque eu achei que eu tinha pulado uma linha, mas eu não pulei não. Insultada, a língua retrucou. Esperem só e verão como sou mestre de todos vocês. O mensageiro chegou ao palácio do rei persa e correu até o trono, mostrou o leite e quis repetir a mensagem do rei Shelomo. Mas em vez disso, as palavras que saíram da sua boca foram as seguintes: Eis que vos apresento, ó majestade, o leite da cadela que pediste. Nossa, cadela. O rei achou que fora ridicularizado e, num rompante de ira, ordenou que o mensageiro fosse enforcado imediatamente. O coitado foi levado ao cadafalso. Todos os seus membros tremiam. Então estão vendo agora que, comparados a mim, vocês não valem nada, declarou a língua, triunfante. Admitimos, gritaram todos os órgãos, em uníssono. Você comanda a vida e a morte. A língua ficou satisfeita. Tenho uma importante mensagem para o rei, gritou. Por favor, leve-me a ele por um momento. Os soldados ouviram e o conduziram novamente ao rei. Por que devo ser executado? Perguntou o mensageiro.
Você me trouxe leite de cadela, gritou o rei. Asseguro a vossa majestade, disse o mensageiro, que este leite o curará. Minhas palavras foram apenas um ato falho da língua, pois no idioma de meu país utiliza-se a mesma palavra para leoa e cachorro. O rei acreditou nele, bebeu o leite e recuperou-se, consequentemente perdoou o prisioneiro. A história acima nos foi ensinada pelos sábios para incutir-nos a veracidade das palavras de Salomão em Michelet 18:21, quando ele diz o seguinte: a morte e a vida estão nas mãos da língua. Então, meu irmão, cuide de falar somente o que deve falar, né? Devemos também refletir que a língua é uma arma muito potente, mais poderosa que um punhal ou espada. A espada só pode matar quem estiver próximo, enquanto que a Lashon Hará, emitida por alguém num continente, pode atingir o coração de alguém em outro, como se fosse um poderoso míssil. Não apenas isso, mas a Lashon Hará mata 3 simultaneamente: o falante, o ouvinte e a pessoa sobre quem se fala. Uma espada, em comparação, é bem menos potente, pois mata apenas um de cada vez. O pedido de proteção diária contra a Lashon Hará. Para se salvar da Lashon Hará, deve-se rezar diariamente pela ajuda de Hashem, dizendo: Elokai Netzor Leshoni Merá. Meu Hashem, meu Adonai, preserva minha língua de calúnias e os meus lábios de duplicidade. Gente, quem fala em duplicidade é Paulo. Eu não lembro qual é a carta, mas eu acho, não vou citar a carta aqui, né? Não lembro qual é a carta, mas ele diz assim, aí daquelas palavras, aí daquelas pessoas que têm ânimo doble, né? Ou seja, duplicidade, dupla personalidade, né? É aquele que sabe o que é, né? Vocês sabem quem é. É o cara que diz uma coisa aqui, chega ali e diz outra. Hashem auxilia somente aos que fazem um esforço inicial. A parte da pessoa é estudar as leis pertinentes a Lashon Hará, a fim de saber que falas são permitidas e quais não, e tentar colocar a halashot, né, as instruções, as leis, em prática. Meu filho, calma. Mar, filho de Rabi Uná, pronunciava essa frase ao final das suas orações, sendo mais tarde incorporada às nossas orações ao final da Amidah. 2 conselhos para evitar Lashon Hará. Há 2 hábitos que se adotam e ajudam-nos a termos menos tendência a falar e escutar Lashon Hará. Se for capaz de estudar a Torá, deve fazê-lo. O estudo da Torá evita Lashon Hará de 2 maneiras. Geralmente, Lashon Hará é falada por pessoas que sentem-se ociosas e têm necessidade de algum tópico interessante para diverti-las do aborrecimento e tédio, né, da rotina diária. Saboreiam qualquer novidade sensacional, mesmo às custas de alguém. Quem está ocupado com o estudo de Torá descobre que sua mente está envolvida com a emoção, vibração e constante novidade da experiência. Não tem apenas alimento para a mente, mas deseja partilhar seu estudo de Torá com outros. Consequentemente, sua conversa girará em torno de tópicos de Torá, sem necessidade de falar de outros assuntos. Uma vez meu irmão veio reclamar com a minha mãe que eu só falava de Torá para ele, né? Vou mais não ir na sua casa não, porque, né,
Berg só fala de Torá. Nossos sábios também fornecem um guia sobre como uma pessoa sem estudo pode reduzir a tendência ao Lashon Hará. Deve ser humilde. O prazer obtido maldizendo os outros, analisando psicologicamente, é a sensação de superioridade assim obtida. Degradando os outros, a pessoa tem em sua mente a gratificação de ser simpática, uma pessoa melhor que as outras. Em seu coração, parabeniza-se por não ser culpada pelos vícios e ofensas alheios. Contudo, se olhasse para si mesmo objetivamente, admitiria que também possui falhas e está longe da perfeição. Em consequência, adotaria uma atitude benigna, magnânima e de perdão em relação aos seus semelhantes, relevando os erros, evitando anunciá-los a terceiros, da mesma forma que gostaria que outros ignorassem seus defeitos. Além disso, se possuísse traços de humildade, procuraria justificar o comportamento dos outros e julgá-los favoravelmente. Portanto, para evitar Lashon Hará, a humildade pessoal é um pré-requisito. Gente, aqui ele vai falar, né, das duas pombas, porque né, aí ele vai falar sobre como é que ele ficava curado, né, porque a Torá nos ordenou, usa aves para purificar a Metzorá, né. Hashem assim está lhe dizendo, você agiu como um pássaro, ave chirreia constantemente, né, e você também falou e falou, sem prestar atenção o que dizia. Porque um pássaro é abatido e o outro é libertado. O pássaro colocado em liberdade significa, se você usar a língua com palavras de Torá e bondade, estará usufruindo da vida de modo correto. A grama e o cedro são totalmente opostos. O cedro é a mais alta das árvores e o esrov o mais baixo dos arbustos. O Metzorá é lembrado porque você falou Lashon Hará, porque pensou que era um cedro, melhor que os outros. Para evitar Lashon Hará no futuro, deve sentir-se humilde, como a grama. Quando Moshe ensinou as leis de Tzarat a Ben Israel, eles se tornaram temerosos deste terrível problema de pele. Porém, Moshe os acalmou. Vocês não precisam ter medo. Sará é um sinal de Hashem, de que vocês são uma nação sagrada. Hashem os adverte Hashem adverte a fazerem techuvá. Isto é um privilégio que ele não concede a nenhuma outra nação. O Tzarat provou a Ben Israel o quanto Hashem se preocupava com eles. Os hebreus tiveram de guardar as leis do Tzarat apenas em Ben Israel, não em outros países. Eretz Israel é a terra santa, onde a Shekhinah repousa. Por isso, ou repousou, né, gente? Por isso, os hebreus que lá viveram, os judeus que lá viveram, devem ser mais cuidadosos com as mitzvot que outros vivendo fora da terra. Um pouco de sentido aí. No final dessa paraxá, né, a Tumá, né, a impureza e sua aplicação atualmente, né, aquele pedacinho lá que é meio complicado, né. No final desta paraxá, a Torá discute a halachot pertinente a alguém que está com tamê impuro, como resultado de certas condições físicas. Hashem declarou as leis concernentes a este assunto. Me agradam muito. Isto fica evidente pelo fato de que a Torá não as condensa, mas, pelo contrário, devota extensos capítulos aos vários tipos de tumá. As leis de pureza e impureza são requeridas ao Todo-Poderoso, pois atestam o caráter especial sagrado do nosso povo.
Se os mesmos sintomas aparecerem num não hebreu, num não judeu, de acordo com a Torá, isto não o denigre. Exige de nossa nação, em meio à qual paira a Shekhinah, que mantemos o mais elevado nível de Kedushá. Na prática, a maioria das leis de Tumá Atalhará não se aplica hoje em dia, pois após a destruição do templo, faltam-nos os meios necessários para a purificação, não tem como sacrificar, né? Todavia, as leis de Nidot vigoram atualmente e o cumprimento das mesmas é vital para a contínua existência do Bene Israel como uma nação sagrada. O termo Nidot denota afastamento, segregação. Uma mulher se torna nidá através da menstruação ou dá à luz ou sangramento uterinos. Ela se torna assim têmea, ritualmente impura. Precisa contar 7 dias limpos e imergir no mikveh, né, o ritual, a fim de tornar-se pura. O marido deve separar-se de sua esposa enquanto ela se encontra no estado de nidá. Vaikra 18:19. Uma mulher que é zelosa com as leis de nidá parece gerar filhos pródigos em sabedoria de Torá, capazes de tomar decisões halásticas legais. Devemos nos esforçar para manter a profunda e ardente devoção e entusiasmo pela Torá e mitzvot de nossos ancestrais. Nossos avós dedicaram sua alma para imergirem em rios congelados e mikvot, a fim de cumprirem e manterem as leis de Nidot da Torá. Através de seu alto sacrifício, acender o fogo pela Torá de Todo-o-Poderoso no coração dos seus filhos. Rahav, que vivia na cidade cananita de Jericó, era rameira. Rahav é Raab, tá, gente? Por profissão. Contudo, quando soube que o Mar Vermelho, né, o Mar de Shum, né, o Mar do Sul, né, o Yansuf, dividiu-se miraculosamente. Yansuf é o último mar, né, mar do final, sul final, mar final. Ficava lá embaixo. Nada a ver com aquele outro lado, mar vermelho. Dividiu-se miraculosamente para dar passagem aos hebreus, ficou profundamente emocionada e concluiu que o Todo-Poderoso é o Elohim verdadeiro, que deve ser obedecido. Hashem, que viu seu sincero desejo de servi-lo, dirigiu providencialmente os passos dos 2 espiões hebreus à casa de Rahav. Foram enviados por Yehoshua para explorar os sentimentos dos habitantes da terra. Apesar de estarem disfarçados, o fato de serem espiões hebreus foi logo descoberto. O rei de Jericó enviou mensageiros à casa de Rahav, ordenando-lhe: entregue meus 2 homens que vieram à sua casa, pois vieram espionar a terra. Rahav decidiu então arriscar a sua vida, a fim de salvar a dos hebreus, desta forma fazendo techuvá por seu passado. Após escondê-los em peças de linho que estavam em seu sótão, voltou aos mensageiros do rei e disse-lhes: esses homens realmente vieram à minha casa, porém não sei quem são. Partiram ao cair da noite, exatamente quando os portões da cidade estavam prestes a se fechar. Persigam-nos depressa e certamente conseguirão capturá-los. Quando os mensageiros reais partiram em direção ao Jordão, ela subiu ao sótão e declarou aos espiões: sei que Hashem lhes deu a terra, pois todos os habitantes de Canaã tremem de medo e sentem o coração derreter quando escutam como ele secou as águas do Mar Vermelho e como derrotou os 2 reis amoritas, Sihon e Og. E não sobrou coragem
a homem algum. Sei que Hashem, seu Elohim, é o Elohim dos céus em cima e na terra embaixo. Agora, porém, que assim como demonstrarei bondade para com vocês, irão retribuir da mesma forma com bondade e verdade. E quando conquistarem a terra, pouparão a mim e a minha família da morte. Os espiões juraram a ela, e os desceu pela janela, através de cordas, pois sua casa situava-se nos muros da cidade. Aconselhou-os a se esconderem nas montanhas, até que os homens do rei abandonassem a perseguição, e só então retornassem a Yehoshua. Rahav orou: Mestre do universo, pequei perante ti, negligenciando as 3 mitvot, que são obrigações específicas da mulher: nidá, separar, a xalá da massa e acender as velas do Shabat. Pequei nestes 3 assuntos. Aceite, pois, minha techuvá, a qual expressei resgatando esses 2 homens através de 3 meios: a corda, a janela e o muro. Quando Bene Israel tomaram posse da terra, Rahav converteu-se em nome dos céus e tornou-se intercessora de outros famosos profetas. Bom, gente, terminou aqui, né, que a gente tinha de estudar nessa Parashá, de Metzorá. Quero agradecer a todos que entram aí no canal e assistem. Muito obrigado. E que vocês repassem esse estudo, né? Não fiquem só para vocês, repassem, porque dá um certo trabalhinho para fazer, tá, gente? E você pega prontinho aqui, né? Deu muito trabalho para fazer, e é um estudo de séculos que vem passando de sábios a sábios, né? Na tradição oral de Israel. Vamos terminar, né? Eu vou recitar Birkat Kohanim e nós nos encontraremos na próxima semana com a próxima parashot. Yivarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka yitzah Adonai panavelecha veyased lecha shalom. Elohim melech neeman, Elohim é rei fiel. Amém. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Muito obrigado.